A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Aqui Paulo Bonfá. E aqui Maiara Bastianello, começando mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Direto do Teatro do Céu, sobre o palco, está montado o nosso estúdio para seguir com todas as nossas conversas artísticas. Que é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais com a ajuda de grandes convidados, grandes nomes em cada uma delas. Vamos falar sobre um assunto dança, pensando inclusive que a dança permite intercâmbio e a dança se refere às etnias e outros que tais com Rubens Oliveira. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, prazer estar aqui. Um beijo para todo mundo aí que está ouvindo. Vai ser uma conversa linda. Nós estamos falando sobre dança que as pessoas normalmente imaginam assistir, né? E as pessoas eventualmente se propõem ou se arriscam a dançar, né? A tua atividade com a dança hoje, como é que você classificaria? Porque você tem vários trabalhos diferenciados, né? Sim, o meu trabalho ele consiste em muitas camadas da dança, né? Então tem a aula, eu sou professor de dança, eu sou coreógrafo, então tenho a minha companhia de dança, eu sou curador, então das mais variadas performances, festivais, então sempre sou chamado para poder pensar a estética do festival de dança, músico, faço música para dança e além de tudo isso, bailarino. Então você está jogando em todas quase, né? É legal ter essa noção 360 graus pela tua própria explicação de possíveis locais, né? Ou possíveis lugares em que alguém que trabalhe com dança pode se colocar. E você tem na tua história um intercâmbio. Uma troca internacional, uma pesquisa, isso com dança de matriz africana. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Esse trabalho ele se dá primeiro pela minha pesquisa enquanto bailarino na minha vida inteira, né? Eu sempre pesquisei a linguagem ancestral da minha dança, porque falar de dança é falar de memória corporal e falar de memória corporal é falar de ancestralidade. Mas o meu caminho profissionalmente também foi para a pesquisa de fato da dança sul-africana, sul da África, África do Sul. Então eu tenho uma companhia hoje já há 15 anos, uma companhia que dança uma linguagem chamada Gambu Dance, que nasce na África do Sul e até hoje a gente anda pesquisando como que essa dança está evoluindo e o que ela tem a ver com as nossas histórias, com as nossas memórias. A origem dela é tribal, a origem dela Como você chegou na África do Sul nessa linguagem? A origem dela é uma dança que nasce nas minas de ouro da África do Sul. Final do século XIX, na corrida do ouro, existia uma falsa esperança dos jovens sul-africanos de trabalharem lá e enriquecerem, já que eles estavam indo para o fundo da terra, tirar daquela terra ouro, né? E aí, nessa falsa esperança, muitos morriam por conta de soterramentos eminentes da terra, mas também pela falta de comunicação. O sistema opressivo daquela situação trouxe jovens de diferentes regiões e dentro daquela mina eles não falavam a mesma língua, então eles precisavam criar algum tipo de língua para que eles pudessem unificar e ganhar força e conseguir sobreviver e voltar para casa. E essa linguagem veio através da dança. Então nasce uma dança dentro das minas de ouro, que é uma dança de resistência, mas também uma dança que unifica essas mais variadas línguas que tem no sul da África. E aí criam essa potência. Então o Gambu, que é o nome dessa dança, é esse nascimento de uma nova língua
feita com a dança, né? Não é uma língua falada, mas é uma língua falada com o corpo. É bom contextualizar, né, para que as pessoas não se esqueçam, nessa época a África do Sul vivia sob um regime institucional chamado apartheid, que era a discriminação por parte do Estado e nas regras de convivência da minoria branca sobre a maioria negra, né? E você, quando está falando de uma dança de pessoas pretas, né, quando traz aqui para o Brasil, que também tem as suas questões raciais, etc., como é a acolhida desse ritmo sul-africano aqui? Ele é próximo de algo que a gente tem aqui, ele se integra, ele inova? Olha, eu acho que durante 15 anos de pesquisa que eu tenho com esse trabalho, uma das coisas que eu vi uma linearidade dentro dessa linguagem da África do Sul com aqui, é que a opressão ela acontece embaixo da terra, mas ela também acontece em cima do asfalto. Então, estando corpos pretos nas periferias de São Paulo, sofrendo a opressão em cima do asfalto, o corpo reage da mesma forma. O corpo está sempre tentando resistir, está sempre lutando para sobreviver, e isso faz com que as nossas manifestações de dança ganhem destaque. A dança de rua, o funk, as linguagens que são pela luta da resistência, o samba, tudo isso é resultado de um corpo que está querendo resistir. Então essa linguagem, não só para a África do Sul, mas como todo o continente que vive processos opressivos na colonização, aqui no Brasil não é diferente. Então a dança ela vai tentando resistir, fazendo com que a gente tenha noção de sociedade, noção de comunidade a partir do movimento, né? A partir da dança. Quais são as técnicas para dançar? Porque cada modalidade tem o seu estilo. A gente já aprendeu aqui que uma pessoa que dança uma dança não dança todas, né? Cada um tem, até pelo tipo de corpo, enfim. Quais são as técnicas? Quero hoje aprender gambu. Como é que, por onde vai, por onde passa? É difícil porque a gente tá sem imagem, mas vamos lá. Acho que, falando da companhia, dos meus 14 bailarinos que eu tenho na companhia... Qual é a sua companhia? Gambu Dance Brasil. É isso. Falando da companhia, todos os artistas que estão ali vêm paralelamente das danças urbanas, da capoeira, do próprio samba, mas também da dança contemporânea. Então, a linguagem ela é muito diversa, mas o gambu ela consegue unificar porque está falando do corpo que faz som, o corpo sonoro, né? Porque é uma dança totalmente percussiva, extremamente visceral e percussiva. É interessante a gente explicar isso, né? Porque talvez não tenha ficado claro também quando você fala, era comunicação, né? Era uma forma das pessoas comunicarem, numa época em que o jeito de fazer isso à distância era o código Morse, era o telégrafo, né? Era o toque, era tam-tam, tam-tam, sinal, né? Quer dizer, é uma percussão também, né? E aí essa é a linha mestra, o que conduz Gambu Dance, é isso? Exatamente. Assim como, eu não sei se vocês lembram, teve uma fatalidade que acabou no final tendo um bom resultado, que foi os mineiros do Chile que ficaram presos, 33 mineiros. Muito recente, inclusive. Muito recente. E ali a gente ouvia sempre dos mineiros que saíram falando que tinha um líder que conduzia, que conseguia trazer uma sanidade emocional ali para que eles pudessem sobreviver. Nas Minas de Ouro da África do Sul foi a mesma coisa. Então sempre tinha um líder, uma pessoa que não necessariamente era mais velha, mas aquela que já tinha essa responsabilidade na sua comunidade para poder conduzir esse grupo, esse coletivo ali dentro. E essa condução, essas chamadas, essas vozes que chamavam, eram vozes sempre musicais. Falando de tribos que são extremamente musicais, essas falas vinham através dessa musicalidade das vozes. E a resposta vinha a partir das batidas com as botas. Então a bota, que era um instrumento de trabalho, virou um instrumento musical. Quer dizer, batendo o pé no chão, né? Batendo o pé no chão. Isso. Exatamente. E isso é levado pro palco hoje também? É levado pro palco. A gente a tem percussão poucas... é feita com o corpo também? Com o corpo, nas botas. As mãos nas botas o tempo inteiro. Hoje a gente tem poucas companhias, poucas técnicas que trabalham isso no mundo. São basicamente 6, 7 companhias no mundo que trabalham essa dança. O Gambu Dance,
que é a minha companhia, é a única aqui na América Latina. Não só no Brasil, América Latina toda. Exatamente. Então, a gente guarda isso com muito prazer, porque a gente sabe que a gente está não só continuando a contar essa história que aconteceu lá, mas também falando dos processos opressivos, do povo negro que hoje celebra e resiste através das mais variadas linguagens, e o Gambu, a gente está tentando colocar ela como uma delas aí. Que demais. Olha, a arte, no fundo, né, gera reflexão, né, para vários propósitos e vários resultados também, né? Então, é interessante entender como uma dança de protesto, mas que é uma manifestação artística, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Bom, olha, a gente sempre conversa com muitos artistas que são realmente completos, mas olha, você é curador, o dançarino às vezes não é coreógrafo, o coreógrafo não é um bom dançarino, você consegue reunir tudo. Queria que você falasse do seu trabalho, do famoso crossover que a gente fala aqui, né? A mistura, né? Uma A arte vai com a interseção. outra, exatamente. Você tem um papel muito bacana de unir artistas negros e negras, né? E pretos e pretas, com dança e música. Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, como é que funciona? Eu sempre fui muito apaixonado por música, porque eu venho de uma família de músicos. Meus irmãos, eu sou o filho mais novo, então meus irmãos que vieram antes de mim, quando eu cheguei ao mundo, tava todo mundo tocando já, meu pai, minha mãe. Então, olha, nunca foi um problema dizer assim, não, pai, mãe, eu vou ser dançarino. Mas como assim? Imagina. Não, vai, filho. Imagina. Dançarino foi um pouco difícil, porque ser artista no nosso país, há um tempo atrás, sempre foi, né, para as gerações que antecede, sempre foi uma questão, principalmente para uma família que vem da periferia. Então, no momento que eu falei, vou dançar, minha mãe falou assim, tá, mas vai trabalhar também? Aí, ó. Gente, né? mas não foge um. Não foge, porque esse é o histórico que a gente tem enquanto população negra periférica no A nosso Mayara país. tá rindo porque, assim, a gente ouve isso do maestro, que o pessoal Todo pergunta mundo. assim, mas além de ser maestro, você trabalha com o quê? Aham, Foi você aham. que trouxe isso, porque a gente sempre fala disso aqui, é muito Mas engraçado. o porquê disso, né? Porque a gente não é educado enquanto sociedade a olhar a arte enquanto mercado, né? Então, quando você fala da diversidade de camadas que eu tenho no meu trabalho, de quantas funções eu tenho, eu tive que abrir o meu campo de atuação dentro do meu trabalho para que eu pudesse agregar mais saber no que eu faço e poder alcançar mais pessoas a partir das diferentes linguagens que eu trabalho. E ter mais opções de mercado de trabalho também, ter mais né? opções de mercado. É mais difícil, porque você precisa ter muitos braços, e aí eu conto com uma rede imensa de artistas. Aí o prazer tá aí, porque daí você não vai sozinho, você começa a juntar muitas pessoas, mas você precisa diariamente cuidar desse lugar da diversidade, porque uma hora você tem uma cabeça de curador, uma hora você está com uma cabeça de coreógrafo, outra hora você é um artista no palco enquanto bailarino. Bailarino eu não quero deixar de ser nunca, porque esse é o lugar que alimenta para fazer as outras coisas. Então, esse campo diverso, ele é muito rico, porque eu me torno um artista mais diverso, mais rico nas possibilidades, mas ainda com a questão do mercado muito difícil da sociedade ver que o artista da dança é um artista que pesquisa, é um artista que estuda. Que é uma profissão, na Que é verdade. uma Que profissão. você não está lá por lazer ou porque está sobrando tempo, então é isso que eu vou fazer. Essa noção a gente tem nos mais diversos campos culturais, né? De que trabalhamos com o que os outros se divertem, então eventualmente o que é o Exato. lazer das pessoas e é o trabalho de outras fique mal compreendido, mas são muitas pessoas trabalhando para que exista um espetáculo, né? E muitas delas não têm nenhum tipo de trabalho artístico, então economicamente você movimenta as pessoas e a economia. E o que eu queria te perguntar nesse momento em que pé que a gente está com relação a como uma técnica ou uma linguagem da dança ou um estilo de dança influencia os demais, porque o acesso à informação todos têm e a prática também acontece de diversas maneiras. Então você mencionou dança urbana, tem gente que fala do jazz dance, tem gente que e volta para o ballet clássico. É possível que daqui a pouco você não consiga mais diferenciar umas das outras porque elas estão todas juntas, né? Que elementos
você, na tua percepção, considera que compõe esse trabalho de forma contemporânea, de forma mais atual? Eu sinto que dentro dessas distinções que você trouxe das diferentes linguagens, voltando um pouco para falar do mercado, porque eu acho que vai ajudar a gente a compreender, até um tempo atrás só se via dança aquele artista que tinha na sua formação balé clássico. Então ele só conseguia sobreviver enquanto artista se ele tivesse a linguagem do balé clássico no seu corpo. Hoje, essas diferentes linguagens, e por isso que eu acho que é tão rico o momento que a gente está vivendo, que a gente consegue nivelar tanto o artista da dança de rua, o artista do samba rock, o artista da dança de salão, da dança do ventre. Cada uma dessas linguagens tem o seu público, ainda mais pensando em São Paulo, e aí se a gente abre para o Brasil ainda muito mais. Mas falando de São Paulo, a gente tem essa variedade de público para cada linguagem. Uns um pouco mais, um pouco menos, a gente ainda está passando por uma transição. No meu trabalho, a dança negra contemporânea, que é o que eu intitulo nesse momento, porque somos contemporâneos, a gente está tentando atravessar um discurso de que a dança negra ela fala só sobre ancestralidade, né? Porque senão coloca os nossos corpos só lidando com a gestualidade do passado. Nós somos a continuação do passado, mas estamos vivendo no presente. E estamos construindo com as nossas linguagens, com os nossos trabalhos, com as nossas dramaturgias no espetáculo, um futuro. Então essa noção desses campos é muito importante o que a gente está vivendo agora. Os jovens que estão chegando agora na dança já estão trazendo uma noção de futuro muito diferente do que quando eu tinha lá meus 16, 17 anos dançando. Então eu considero a dança contemporânea no meu trabalho uma grande potência, a dança negra contemporânea, porque daí a gente também já tira desse olhar da dança eurocêntrica, da dança contemporânea, que tem o seu papel, mas ele tem também o seu tema, ele tem também o que ele quer dizer, que talvez não tenha, muitas das vezes não tem a ver comigo. Não é o que tá você falando de quer mim. dizer. Exatamente. Né? Não está falando de mim. Então a dança negra contemporânea está trazendo uma forma de colocar, eu que sou artista do palco, né, do teatro, tá trazendo uma forma de colocar suas linguagens e o que a gente quer dizer de uma forma muito atual, sem deixar a ancestralidade de lado, trazendo as danças afro-brasileiras, africanas para junto. Então, dança contemporânea é o auge. E como campo de trabalho para os dançarinos e dançarinas, né, fora talvez do espetáculo ou das companhias, essa preparação, essa formação abre um campo para, de repente, ser do corpo de baile de uma apresentação musical ou de contribuir numa coreografia para uma filmagem em um programa de televisão, enfim. O público recebe bem essas mudanças, o público compreende uma linguagem diferente quando você faz esse intercâmbio. Trouxe da África, cria um espetáculo diferenciado, mas também atuo como bailarino em outras situações, né? Como que são as plateias? Porque muita gente nunca foi a um espetáculo de dança. Sim. Só para ver a dança, né? Qualquer Sim. tipo de dança. Sim. Dando um exemplo de um dos espetáculos, o primeiro espetáculo da companhia é o espetáculo Iebo. A gente estreou esse espetáculo em 2010. A gente roda esse espetáculo até hoje. Então a gente já fez um circuito longo de 2 meses viajando pelo Brasil. A gente ainda não foi para fora com ele, mas esperamos que logo em breve a gente consiga fazer isso. Mas o público recebe muito bem. Acho que a gente teve a dedicação e a sorte de juntar muitas coisas interessantes nesse trabalho, que é essa visceralidade, essa potência das danças das botas. Eu convido todo mundo para assistir, vocês também, para que vocês possam estar no espetáculo e assistir, porque existe quem está na plateia assistindo se sente muito contaminado, porque é muito vibrante. Então isso foi um pouco um presente para a gente conseguir fazer um espetáculo que trouxesse o público para perto da gente. E tem toda a composição cênica do espetáculo, que também o público, pelo que eu ouço, sempre sai compreendido
com aquilo que a gente está mostrando. Composição cênica, aí você está falando da parte cenográfica, da iluminação, do ambiente. Iluminação, tem música ao vivo. Então, como você estava dizendo antes, existem muitos profissionais que trabalham por detrás ou pelo lado dos artistas que estão no palco, né? Iluminação, tem uma pesquisa aprofundada de iluminação, tem 2 músicos no palco, que tem uma pesquisa musical em cima dessas botas que estão batendo nas percussões em cena, e aí figurino. Então isso traz para o público, não só o público que já acompanha a dança, mas aquele que veio pela primeira vez e olha uma coisa surpreendente que impactou ele em algum lugar que ele não sabe o que foi. Mas depois de um mês ele vai descobrir, quando ele for ver, assistir a uma outra coisa, ou ele vai descobrir que isso faz parte da ancestralidade dele, ou ele vai para uma roda de samba, vai ver alguma coisa que conecta o nosso espetáculo àquilo. Então vai criando o caminho. A gente está quase 10 anos trabalhando nesse espetáculo, vai ter mais 10 anos aí para o público ver. Olha, você falou que compõe música para dança. Uhum. Como que é esse trabalho? Acho que a gente não conversou com ninguém ainda aqui, né, que compõe para dança, né? Eu diria que é quase a mesma pergunta, né, para um músico. Você fez primeiro a melodia e depois a letra, ou você fez a letra e depois musicou aquela letra, Sim. né? Eu comecei a criar música para dança porque em todos os meus espetáculos, eu já tenho aí no currículo quase 20 espetáculos de diferentes formas, eu sempre chamava músicos, sempre chamo músicos para compor a trilha desse espetáculo. E muitas das vezes, eu, por não ser um artista estudante da música, eu nunca conseguia dizer pro músico o que eu queria. Então, às vezes eu falava para ele assim, tá vendo uma imagem aqui na minha cabeça de um sol vermelho. E aí ele falava para mim, mas o sol vermelho para você é diferente do vermelho para mim. Então, você precisa tecnicamente saber o que você quer. E aí eu comecei a estudar. Então, fiz ali meu home studio e comecei a estudar o que eu gostaria que aquela música fosse traduzida para minha dança. Então, foi o momento que eu entendi que eu tinha uma certa familiaridade com aquilo e comecei a criar, não só para mim, o meu primeiro espetáculo solo, eu fiz toda a trilha, e aí eu comecei a criar para outros bailarinos também, e aí eu abri esse campo de criação para música, para dança, que é muito diferente de uma música comum que um músico faz para ser ouvida. Porque o músculo responde de outro jeito, o músculo do bailarino responde de outra forma. Mas aí, a minha pergunta mais tosca. O que vem primeiro é o ovo ou é a galinha? Você pensa no movimento e depois qual é o som que eu preciso fazer para acompanhar essa série de movimentos que veio à cabeça, e pensando na cenografia e na continuidade, ou eu tenho uma pesquisa que me traz os sons que eu gostaria, que eu acho que funcionam bem, em cima deles agora eu vou desenvolver o movimento. Ou faz ao mesmo tempo, não sei, né? Às vezes vai criando e vai surgindo. Olha, para responder essa pergunta, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é a diferença entre um maestro de uma orquestra europeia, por exemplo, e um maestro africano. O maestro que vai criar uma peça para uma orquestra, na cabeça dele ele já sabe que tem um naipe de trompete, um naipe de sax, um naipe de violino, e na casa dele ele vai pensar, o violino vai fazer isso, o cello vai fazer aquilo, e ele cria. O maestro africano, ele pensa num som. E ele vai para a natureza, por exemplo, e ele vai achar o que tem na natureza que vai dar leitura para aquele som que ele quer. Às vezes ele vai pegar um galho, daquele galho ele tira um filetinho de folha, daquela folha ele tira mais fino ainda, ele faz um berimbau. Então esse berimbau se constitui, dá a resposta para ele daquele som que ele tinha na cabeça dele. Para a dança é a mesma coisa. Então eu já tenho um movimento na minha cabeça. Por ser bailarino, eu já tenho um movimento na minha cabeça. Se aquele movimento tivesse som, que som seria? E aí é o momento que eu coloco no estúdio para ver que som que eu consigo trazer. E aí pode vir de tudo, porque o movimento ele já está na minha cabeça. Eu não dancei ainda. Eu crio sem dançar, mas o movimento ele já existe. É interessante essa noção de que som aquele movimento teria, e não que movimento eu faria para aquele som. Exatamente. Eu nunca parei para pensar nisso, realmente, né?
que o corpo, que algum movimento tem a ver com algum som. A cabeça de vocês, artistas, é muito interessante. A gente Muito está louca, aprendendo né? muito aqui nesse Conversas Artísticas com vocês, porque é uma cabeça que pensa o tempo inteiro, né? Em tudo isso. Bom, e você como uma pessoa negra, um homem negro, qual o seu papel, por exemplo, para levar artistas negros e negras para o sol, digamos assim, né? Para serem mais conhecidos, para serem mais reconhecidos? Qual o papel que você tem feito em prol disso? Olha, eu já tentei na minha vida nesses quase... já perdi as contas, quase 25 anos de carreira, eu já tive vários desejos em relação a fomentar os artistas negros, periféricos, e eu busquei vários caminhos. O caminho de agora, eu sinto que é tentar fazer com que a própria comunidade negra reconheça os artistas negros, a sua própria comunidade. Porque ficar tentando furar uma bolha de um lugar que a gente sabe que o racismo, que a opressão, que o mercado que está na mão ainda das mesmas pessoas, tentar furar essa bolha, e a gente sabe que a cada 1000, um consegue virar, um consegue furar. Isso, pela quantidade de artistas que tem, é pouquíssimo. Então, se a gente cria uma forma da própria comunidade não só ir valorizar esse artista, mas também financiar esse artista, né? Talvez seja uma nova forma da gente atuar na sociedade artística da cidade, né? Então esse tem sido o meu movimento agora. Então, se eu vou colocar um artista da música, um artista da dança preta ali na cena, o que eu vou buscar de público é a verossemelhança, é os mesmos ali no público, para que a gente possa se reconhecer e ter essa via de mão dupla de valor. Eu valorizo o público negro que está ali, porque eu sei o quão difícil é a arte chegar para ele. Porque às vezes ele está lá na periferia, a gente sabe que morar na periferia tem ônibus a cada 5 minutos para o centro durante a semana, mas no final de semana, que é o lugar do lazer, o ônibus demora 2 horas e meia. Ou seja, o centro da cidade de São Paulo é onde tem a maior oferta de cultural. Não foi feita para a periferia, porque como é que eu vou pegar um ônibus que demora 2 horas e meia no final de semana para ir para lá? Não foi feito para mim, então eu vou ficar em casa. A tua plateia, então, acaba muitas vezes sendo de maioria branca também, muitas das vezes, que vão lá assistir tua arte e você fica, poxa... E aí você leva o teu espetáculo para periferia, por exemplo, locais mais periféricos? Como que você tem feito? Eu acho que é isso, assim, existem das mais variadas formas, assim, o espetáculo Iebo, por exemplo... Há 2 anos atrás a gente fez 50 apresentações na periferia. E aí quando é periferia, é dançar na calçada, é dançar na praça, é dançar no lugar onde as pessoas estão. Já no centro, tá recheado de moradores negros no centro, né? Então, esse lugar do centro e a periferia, para mim, ele começa a ser um pouco menos a questão e um pouco mais o sentido da arte andar. Eu quero que o meu trabalho artístico ele ande, ele caminhe. Então, se eu for fazer uma apresentação no meio da Vila Madalena, eu quero achar as famílias negras que moram na Vila Madalena. Você faz um trabalho na Vila Madalena hoje, né? Sim. Como é que é? Eu faço a curadoria artística do teatro da Sala Crisantempo, que é um teatro feito para dança. E aí há 1 ano já faço essa curatoria e há uma vez por mês eu faço uma programação de dança, música, artes plásticas, cinema negro. Então a proposta é sempre trazer um final de semana onde as pessoas possam vivenciar, mas não só vivenciar, experimentar com seus corpos tudo aquilo que os artistas podem oferecer. E aí, falando sobre esse termo curadoria, né? Ele surge em determinados momentos quando a pessoa fala sobre a curadoria de uma exposição de artes, a curadoria de um festival de cinema, o papel do curador ou curadora é, a partir de uma experiência prévia, trazer um olhar diferente ou propor uma reflexão ou encontrar... Existem várias formas de curadoria, né? Do tempo linear, as curadorias modernas e fracionadas. O curador ele também é, hoje em dia, alguém que concentra
algo que é impossível para as pessoas nas suas vidas normais. Você não consegue acompanhar tudo. Você não consegue saber todas as novas músicas que foram lançadas, todos os novos filmes que foram feitos, todos os novos espetáculos de dança que entraram em cartaz e por aí vai. Então, ter uma curadora ou um curador, ou alguém fazendo curadoria, é uma forma de te dar um recorte que te traga ali uma experiência que você dificilmente teria se você estivesse sozinho buscando chegar naquele ponto. Exatamente. Como que você exerce o seu papel de curador, né? No teu pensamento artístico, é trazer variedade, é trazer ineditismo, evolução histórica? O que permeia o teu pensamento? O meu pensamento enquanto curador, ele é transformar o movimento. Aí eu não vou falar dança, eu vou falar a palavra movimento nesse sentido, porque tudo isso é movimento. O músico, para fazer a música dele, ele precisa de corpo. E eu, enquanto profissional da dança, tudo para mim é corpo, né? Então, a minha curadoria, ela trata de fazer com que a arte do movimento ela seja fluida. E quando eu falo de fluidez, eu estou falando de rede. E quando eu falo de rede, eu estou falando de diferentes pontos da cidade que podem acessar diferentes artistas, que talvez esse artista não tinha pensado estar ali no Campo Limpo fazendo um trabalho de dança, ou um trabalho de música, ou uma apresentação performática ali. Então, eu tô curador há pouco tempo. Eu me intitulo curador há pouco tempo porque, para mim, você precisa de ter alguns anos de experiência no seu próprio trabalho para você conseguir entender a linguagem que você quer trabalhar. E nesse momento eu me vejo assim, eu me vejo no sentido de fazer com que isso seja corrente, como uma correnteza mesmo, como água fluida, onde a gente possa fazer com que a arte do movimento ela se permeie e caminhe por diferentes campos da... Eu estou te ouvindo e estou tentando aqui traduzir para mim mesmo, estou entendendo como integração, algo natural que esteja... que possa se conectar e que possa fluir a partir do que você está falando de fluir. Sim. Até porque a dança, eu considero a dança muito difícil de assistir. Eu posso perguntar para você quantos espetáculos de dança, quantos shows de música você já foi ver e quantos espetáculos de dança você foi ver. Eu tenho certeza que a tua resposta vai ser muito desequilibrada. E ainda que o Bonfá assiste muito espetáculo de dança, acima da média. Vai ter muita coisa para um lado e menos para o outro, né? Por quê? Porque a manifestação da música ela é muito mais fácil acessar, ela está em todo lugar, inclusive ela está no rádio, ela chega muito mais rápido nas pessoas, e para a dança ela precisa do corpo. Ela precisa estar aqui de frente, corpo a corpo, para poder ver um artista da dança dançando. E muitas das vezes, quando a pessoa chega até dentro de um teatro para assistir, muitas das vezes aquela linguagem ela não conecta com aquilo, ou às vezes não entendi muito. Ela não compreende a proposta. Não entendi muito o que quer dizer porque não tem a palavra, porque, enfim, muitas coisas, a cultura educacional na sociedade a gente não está acostumado a ver um corpo se expressando, e aí quando o corpo está ali, sei lá, um bailarino está só de um shortinho, sem camisas, quase nu, eu não sou... Choca. Choca. Então, o corpo ele não é bem lido socialmente porque a gente não é educado para ler um corpo em expressão. A gente é ensinado para ter vergonha do próprio corpo, às vezes, exatamente, né? De expressar e tudo mais. Exatamente. Né? Então, é isso, assim, existe essa dificuldade para o artista, mas eu acho que esse papel de curador, ele traz esse desafio para mim, de fazer com que a dança ela seja lida pela pessoa que está lendo, está falando dela também. Não é chegar e assistir um artista. O artista que está ali se expondo, colocando a sua arte, ele está falando de uma sociedade, ele está falando também das dores do corpo da sociedade, mas ele também está falando das belezas, está falando das celebrações, o corpo ele celebra, está falando da sexualidade, que também é outro ponto. Um tabu, assim, absurdamente difícil da gente dizer, e o bailarino, enquanto profissão, ele coloca isso em cena. Basta quem está assistindo
conseguir entrar e ter ter abertura para o entrar. novo, né? Exato. Rubens Oliveira é o nosso convidado hoje aqui no Conversas Artísticas, programa gravado no Céu Jaguaré. Estamos falando sobre dança, mas queria te perguntar sobre como foi o período da restrição da pandemia. Em que as pessoas não poderiam presenciar o espetáculo, os bailarinos não poderiam atuar em conjunto, tudo parado ou fechado, você tendo contas para pagar, tendo que manter a sanidade mental, mas no caso do artista da dança também, o corpo, né, o físico, sua matéria-prima, quer dizer, com restrições, né? Como que foi essa etapa tão difícil para todos, no caso da dança, ou dos dançarinos, ou da tua companhia? Quando entrou a pandemia, eu tinha uma sala de dança em Pinheiros. E aí entrou a pandemia, todo mundo isolado, eu decidi ficar lá e morar lá. Então eu fiquei morando numa grande sala. Você se estabeleceu ali? Fiquei morando numa grande sala de 100 metros quadrados, que eu tinha espaço para fazer o que eu queria. Ao mesmo tempo, era uma liberdade aprisionadora, porque, enfim... né? Era só lá que você estava Era só ficando. lá, então não era uma liberdade. Então, a primeira coisa que eu fiz, no primeiro mês de pandemia, eu abria uma live toda sexta-feira à noite, que geralmente é o dia que começa as temporadas de dança na cidade, e eu fazia um solo improvisado para o público aberto na live. Era uma maneira que eu achei para me manter saudável, a minha mente saudável, e também poder trazer as pessoas que estão acostumadas a assistir dança por um lugar de acolhimento, de dizer, olha, eu tô aqui dançando para você, tô aqui contribuindo para que você crie imagens, ilusões, para que buscando você... uma leveza num momento muito pesado. Exatamente. Para a companhia, a gente foi tentando resgatar de alguma forma assuntos que a gente tinha deixado de lado por conta das temporadas. Então, ali na pandemia, a gente tentou sobreviver nesse lugar da gente trocar ideia, conversar, mas não tinha muito como segurar, porque cada um estava vivendo dentro das suas casas, com as suas famílias, com as suas questões. Então, a gente acabou tendo que pausar, paralisar os nossos movimentos. Mas eu dei muita aula. Foi o ano e meio que eu dei mais aulas na minha vida. Eu chegava a dar 4, 5 aulas por dia, e para pessoas do mundo inteiro. Porque nesse caso, né, geograficamente não fazia diferença. Exatamente. Então muitas pessoas do mundo inteiro, assim, de vários países, começaram a me acessar, a entender o meu trabalho, que foi interessante ver que essa questão que a gente estava vivendo no mundo inteiro, a pandemia que a gente estava vivendo no mundo inteiro, os corpos as pessoas se colocaram mais em exposição nos seus sentimentos. Então foi interessante ver que o sentimento de uma aluna que estava lá no interior dos Estados Unidos estava de acordo com esse sentimento que estava uma aluna minha que mora ali na Barra Funda. Então, em aula, foi o que eu fui começando a trabalhar. Falar, então tá, gente. Então quer dizer que a gente está corporalmente no mesmo estado. Então agora a gente pode falar de questões ainda mais profundas. Então na minha aula eu fui trazendo assuntos mais profundos para que a gente trabalhar um corpo e conseguir sobreviver. Então cada aula a gente saía com um assunto interessante para viver uma semana falando, então tá, peraí, deixa eu me equilibrar. Na aula do Rubens eu entendi que os meus pés têm que ficar firmes no chão, que a minha cabeça ela precisa estar um pouco mais limpa. Então eu sinto que a minha aula foi essa contribuição física para aguentar a pandemia. Agora, curioso, né? Você mencionou de uma forma muito natural, não, meus alunos, outros lugares do mundo, etc. Eu ia perguntar exatamente Como isso. é que as pessoas se conectaram ou se conectam, a não ser que elas já te conhecessem antes, isso. né? Uhum. Se são indicações, se as pessoas pesquisam e encontram na internet alternativas e podem fazer o contato direto com os profissionais, né? Como é que você teve essa capilaridade? Eu tive na minha carreira
o resultado de uma investigação de trabalho, mas também uma grande sorte de viajar bastante no meu trabalho. Assim, eu acho que eu já tive experiências, pelo menos de 8 países aí, de viver imersões, festivais, que para dança, principalmente a dança negra, não é algo tão comum acontecer um bailarino viajar tanto. Aí, tanto em pesquisa quanto para dançar em festival. Então eu conheci muita gente. Muita gente conheceu o meu trabalho nessas viagens todas. Então, em pandemia, muita gente teve a oportunidade de fazer uma aula comigo, eu estando aqui e elas estando lá. Você então, avisava, tipo, a galera do Instagram, ó, exatamente. Avisa seus amigos aí, onde você tá. Exatamente. E olha que interessante que é essa veia empreendedora do mundo artístico, né? Uhum. Porque, em geral, sei lá, você se forma em economia ou administração, você vai trabalhar num banco e fica lá e beleza, né? Agora, vocês, se não tiverem essa veia empreendedora, não sai muito do lugar, né? Não sai. E o empreendedorismo que eu tô dizendo que é de pensar isso. Cara, eu vou fazer uma aula e aí eu vou pedir pra minha amiga que tá lá em Delaware, avisar não sei quem. A outra, a fulana mora na Austrália. Fulana, divulga meu trabalho aí. Quer dizer, é uma coisa... tá no sangue, né? O empreendedorismo, você nem sabe o que tá fazendo, mas você tá fazendo lá, né? O empreendedorismo, infelizmente, que nasce de uma necessidade. Pois esse é um ponto comum, né? Às vezes é uma necessidade para poder viabilizar seu trabalho e sua existência. Como eu falei antes, assim, quando a minha mãe, aos meus 17 anos, e eu virei para ela e falei assim, mãe, eu vou dançar. E ela falou assim, isso não te traz dinheiro? A partir dali, eu entendi que a realidade dela... A visão dela era essa, que de fato o artista não conseguia sobreviver, e eu quis fazer diferente. Mas para fazer diferente você precisa ter muita força, porque é muito difícil você chegar a conseguir se manter da dança financeiramente, pagar suas contas quanto bailarino. Aqueles bailarinos que chegam a trabalhar numa companhia, ele tem ali o seu salário. O que é independente, ele precisa ser um empreendedor. E sendo um empreendedor, é todos os dias pensando numa nova forma de atuar, numa nova forma de estar atuando na sua arte no dia a dia. E caminhando agora para a nossa reta final, nesse papo aí que está passando rápido, eu queria só saber da tua opinião o quanto ainda existe de preconceito, nesse caso racial, nas artes da cena atual. Você identifica menos oportunidade, identifica tratamento diferenciado, coisas que a gente quer erradicar da sociedade, mas que tem que lutar contra elas todo dia? Sim, eu sinto que eu já passei por tantas fases do racismo na minha carreira e eu sinto que existem evoluções, mas a gente está muito, muito, muito longe de ser, principalmente quando se fala da dança que está lidando com o corpo. O racismo, a maior violência do racismo atinge o corpo. A cada 23 minutos no nosso país é assassinado um jovem negro pela arma do Estado. A cada 23 minutos. Então, o tempo que a gente passou aqui, pelo menos 2, 3 jovens foram assassinados no nosso país. Então, atinge diretamente a vida e o corpo da nossa comunidade negra. Então, o reflexo disso para a dança, não tem como um bailarino subir no palco e ele não levar para ali a memória do que ele vive até chegar no palco. Ele sai da periferia, pega um ônibus, do ônibus ele chega até aqui, ele pega um Uber, pega alguma coisa, ele chega até um teatro, da casa dele até aqui, ele já viveu inúmeras formas de racismo. Como é que ele consegue colocar no palco só alegria, só beleza, e o mercado e a sociedade não quer, muitas das vezes, ver o artista falando de dor, falando de racismo. Então, o racismo, a engrenagem do racismo para o artista da dança, eu estou falando especificamente Sim. do artista da dança, tá? Para o artista da dança ela é muito difícil, porque a gente precisa, para o mercado, oferecer para o mercado algo que seja potente, qualidade, um espetáculo incrível, que as pessoas saiam falando, nossa, que incrível, mas ao mesmo tempo nos nossos corpos está o racismo diário que a gente vivencia na rua
e fazer essa transição de conseguir chegar no palco e limpar isso, ou talvez não limpar, ou transformar isso em arte, é muito difícil. Então, isso na sua lente de aumento, quando a gente pensa no artista que está começando na dança e o artista que já está com uma carreira estabelecida, como a minha, por exemplo, que já estou há muito tempo, eu vivencio o outro grau do racismo, porque um homem branco da idade que eu tenho, ele já nesse momento teria inúmeros prêmios. Ele estaria ganhando muito mais. Estaria ganhando muito mais. Ele teria um grande espaço, ou compraria um grande espaço para ele poder colocar lá dentro a sua companhia. Ele pôde estudar mais. E só o fato dele ser branco, qualquer porta que ele bate, ele vai conseguir ser ouvido. E assim ele consegue ter o resultado do seu trabalho rapidamente. Então, eu pego agora uma nova onda do racismo, que os meus próximos anos enquanto diretor, curador, esse lugar que é da vida adulta de um artista, como que eu vou fazer para enfrentar esses outros desafios do racismo? Então, independente da idade, claro. Ele vai só... Importante o teu depoimento, a tua vivência. Muito. E é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, ou que nos ouviram até agora, porque o nosso tempo terminou, reflitam. É isso, gente. Eu vi o cronômetro ali, achei que tinha passado só 20 minutos. Foi rápido. Nossa, foi ótima essa conversa que a gente teve aqui com o Rubens Oliveira, dançarino, dono de companhia, curador, compositor, músico, enfim. Vou ficar até amanhã falando aí. Muito obrigada, viu, Rubens, pela tua participação. Vocês. Parabéns pelo projeto e um abraço para todo mundo que está ouvindo aí. Valeu, muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.